Já nesse início, Senhor amado, Pai querido, nós queremos entregar todo o nosso ser, toda a nossa inteligência, que é pouca, Senhor, limitada, porque Tu sabes, Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes de todas as nossas dificuldades e dos nossos erros. Mas nos colocamos diante de Ti, Senhor, colocando como nós somos diante de Ti e pedindo, Senhor, para que a luz da vossa graça venha habitar em nós e nos iluminar no aprendizado da Tua vontade, do Teu amor, da Tua bondade e da Tua justiça, Senhor. Concede-nos esta graça para que possamos vos servir, vos amar e para que em tudo inicie aquilo que nós fizermos e que tudo aquilo que nós fizermos seja para Ti e termine em vós, Senhor. Isso nós vos pedimos, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso médico, o nosso psicólogo, aquele que nos dá a força, aquele que nos dá a graça, aquele que nos perdoou ao preço do seu sangue. É por Jesus que nós vos pedimos, ó Pai. E pela graça do vosso Espírito Santo, que age em nós e transforma a nossa vida e o nosso modo de pensar, mostra os nossos erros, os nossos pecados e as nossas faltas. Nós vos pedimos esta graça, Senhor, sobre todas as áreas do nosso ser, sobre o nosso intelecto, sobre o nosso físico, Senhor, para nos dar disposição de continuarmos atentos, e sobre as nossas emoções, Senhor, para que nada nos perturbe, nada nos amedronte, nada nos afaste de vós, Senhor. Dai-nos a graça de permanecermos firmes no chamado que Tu tens para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedimos a Nossa Senhora, a nossa querida mãezinha, que conhece mais do que ninguém as limitações dos vossos filhos. Não nos deixeis, Senhora, desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós possamos permanecer nos ensinamentos do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jair, quer iniciar com alguma palavra? Fique à vontade. Abre, por favor. Já pode falar que eles já estão nos ouvindo. Já estão nos ouvindo. Só me avisem se não ouvirem bem no Jair, tá bom? Não. Só falar. Não mexe em nada, não. Boa tarde a todos. O microfone dele está desligado. Sim, mas vocês estão ouvindo ele? Não, estamos ouvindo sim. Tá. Fazendo aí uma parte para a nossa introdução, que é um pedacinho da última, eu peço que todos abram o catecismo número 25. Catecismo, parágrafo 25. Acima de tudo, a caridade.
Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristã não tem outra origem senão o amor, e outro fim senão o amor. Com esse fechamento, nós vamos fazer uma leitura de dois pequenos trechos aqui da carta do Papa João Paulo II, onde ele diz, em 1992, na Fidei Depósito, depósito fiel, a Constituição Apostólica, e ele diz assim: guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, inaugurado há 30 anos pelo meu predecessor João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurarem e acolherem o amor de Cristo que excede a toda a ciência, conforme São Paulo aos Efésios 3,19. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz desse concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade, pronta e sem temor, àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Depois, em 1997, ele escreve uma carta apostólica, Laetamur Magno Operi, e começa assim: é motivo de grande alegria a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica, essa que nós usamos, que é por mim aprovada e promulgada com esta carta apostólica, e que assim se torna o texto definitivo do mencionado catecismo. Isto ocorre há cerca de 5 anos, desde a Constituição Apostólica Fidei Depósito, de 11 de outubro de 92, que acompanhou no 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, a publicação do primeiro texto em língua francesa do catecismo. Todos pudemos, felizmente, constatar o geral acolhimento positivo e a ampla difusão que o catecismo teve nesses anos, em particular nas igrejas locais, que procederam à sua tradução nas respectivas línguas, de modo a torná-lo mais possível acessível às várias comunidades linguísticas do mundo. Este facto confirma a positividade do pedido que me foi apresentado em 1985 pela Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, para que fosse composto um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica, tanto para a fé como para a moral.
Maravilha. Elaborado pela apropriada Comissão de Cardeais e Bispos, instituída em 1986, o catecismo era por mim aprovado e promulgado com a citada Constituição Apostólica, a qual mantém ainda hoje a sua validade e atualidade e encontra sua atuação definitiva na presente edição típica latina, essa que nós usamos. Esta edição foi preparada por uma comissão interdicasterial que constitui para essa finalidade em 1993, presidida pelo cardeal Giuseppe Ratzinger, Bento XVI, no futuro. Depois tornou Papa do 16. Exatamente. Essa comissão trabalhou assiduamente a fim de cumprir o mandato recebido. Ela dedicou particular atenção ao exame das numerosas propostas de modificação dos conteúdos do texto que, durante esses anos, chegaram das várias partes do mundo e das diversas componentes do mundo eclesial. Então, fica aí essa menção, né? Depois, finalmente, podemos ler mais alguns trechos dessas cartas, e realmente é algo assim muito especial para nós. Então, na realidade, o catecismo ele engloba toda a doutrina da fé católica, né? Toda a doutrina da fé católica. Espiritual e moral. Para nós é cristã. Espiritual e moral. Espiritual e moral. Amém. Então, vamos iniciar. Alguém gostaria de começar lendo? Marte, Rogério, como a dinâmica inicial nossa? 26. Eu posso ler. Parágrafo. Tem que me pôr no Fala mudo? Ok, a primeira sessão. Sim. Só um minuto. Fala aí só um minuto. Só um minutinho. Ok. Ah, vocês estão com 2 computadores aí também, né? Ah, tá. Então esse eco vem dos 2 computadores. Ah. Ó, hoje o ensino vai ser muito importante, porque está Pronto. difícil, né? Ativar o seu. Ok. Vai. Tudo certo agora? Maravilha, estamos ouvindo bem e claro. Ok. Primeira sessão. Eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo: eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos: o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro essa busca do homem, capítulo 1, em seguida a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, logo após a resposta da fé. Capítulo 3. E, Capítulo 3. então, Pra mim, aqui quando eu leio nós... isso, Fala. eu entendo que a fé, ela só veio a partir do momento que o homem recebeu a revelação divina, entendeu Deus e a partir daí ele criou uma fé. Ele não tinha antes, por não ter o conhecimento de Deus. Ele tinha a necessidade da busca, mas não existia uma fé. Ele existia quando ele teve a realização da revelação de Deus, ele criou, ou não é criou, mas ele desenvolveu a fé em Deus.
Exatamente, né? Tânia Então, tem uma os, posição de que ela não concordou comigo. Lembra quando o homem, que nós estudamos, o homem, ele foi feito por Deus e para Deus. Então, ele já nasceu com a busca dele. E aí ele substitui Deus por outros deuses. Eu concordo com você, ele teve a busca dele, mas até a então ele busca, tinha a fé desenvolvida, Mas a porque ele busca... não tinha o entendimento de Deus. Mas se Quando ele, ele teve a revelação divina, foi que a partir daí ele começou a criar a fé, mas se ou ele desenvolver a fé. Mas se ele busca e tem fé naquilo que não é Deus, é uma fé errada, mas ele tem Não fé. é fé. Ah, não é fé verdadeira, né? não é fé verdadeira, é fé falsa. Fé, que nem hoje tem muita gente que Eu não entendo crê como na uma vaca, fé. a vaca é sagrada, o indiano. Eu não entendo como sendo fé. Mas tudo bem, vamos lá, vamos debater um pouco essa Não, mas é a fé no sentido de crer, né? Eu posso crer no médico, eu posso crer no pai, crer na mãe, crer em Deus, né? É assim, eu boto fé em você, Rogério, né? Eu Uhum. boto fé nas pessoas. Mas é isso que você falou. É a busca, a revelação e a resposta a essa revelação, né? Então, é a Exatamente. pergunta, né? É a resposta, o esclarecimento do caminho e a resposta do homem. Vamos Uhum. continuar. Ok. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Amém, amém. É aquilo que a Vânia disse, né? O desejo do homem, o desejo de Deus está no coração do homem, né? Isso daí é aquele estudo que nós vimos lá atrás, né? Da Exato. consciência que Deus já imprimiu no homem. Aliás, mas nós vamos ver mais para frente de novo, né? Ele vem com a base da existência humana. Não estou soltando. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. Esse convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois, se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Que é o fim para o qual nós fomos criados. Lembra na reunião anterior, onde nós lemos que Deus criou livremente o homem para fazê-lo participar da vida dele, né? Então Deus criou o homem para participar da vida com ele, né? De Deus, né? E aí a gente também viu que Deus chama o homem a todo momento, né? Para que o homem procure ele, conheça ele e ame ele, né? Isso vocês lembram, né? Uhum. Então, está tudo relacionado, né? Então, a, a busca do homem, ela está dentro do coração do homem, só que às vezes ele busca a coisa errada, não busca Deus. Busca sucesso, conhecimento, satisfação, prazer, mas na realidade nós fomos criados, né, para nos unirmos a Deus. Uhum. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, seja orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que o podem comportar, essas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso.
Amém. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez a palpa delas o encontrassem, a Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E daí eu entendo que Deus está em mim. Basta ou é necessário eu tenha essa revelação em mim da existência de Deus em mim. E às vezes eu esqueço disso. Exatamente, é. Eu preciso descobrir Deus, né? E entender que eu sou a habitação dele, né? Uhum. E o que eu achei, o que eu acho que é muito interessante também, que está no final do parágrafo de cima, que diz que o homem pode ser chamado de um ser religioso, né? Há uma ala da psicologia, né? Que ele é diferente de Freud e tal, que compara ao homem a um, a um ser animal, né? Existe uma área da psicologia que diz que o homem é um homem, ele é bio, animal, psico, ele tem a psique, espiritual. Então, o homem é um ser biopsico-espiritual. Toda a criação é biopsíquica, né? Então, elas têm a sua inteligência, com os instintos e tal. Mas o homem tem algo a mais, por quê? Porque qualquer animal vai ser feliz com comidinha, né? Uma casinha, uma aguinha, um maridinho, uma companheirinha, o seu filhozinho. Dá essas coisinhas, o animal vai ser feliz. O homem não. A gente pode ter tudo na vida, né? A gente pode conquistar reinos, ter mansões em todas as capitais do mundo, ter todos os carros que quiser. Nós não vamos estar satisfeitos. Por quê? Porque existe a parte espiritual do homem que ela só vai encontrar satisfação em Deus, apesar de ele buscar em outras coisas, que é o que nós vamos ver no parágrafo agora, ok? 28. Só 29, desculpa. aqui, de um, Então, só quero falar uma coisa. Quando fala Sim, Vânia. religioso, se somos seres religiosos, nós sempre vamos estar substituindo a pessoa de Deus por outras coisas. Então, é sempre por isso que acontece, né? De tipo amar a Deus sobre todas as coisas, porque o ser humano ele facilmente coloca uma pessoa ou uma coisa ou sei lá. E sabe na consagração do livro A Nossa Senhora, vocês lembram uma parte que fala que Deus ele nos cria e nos solta, e aí ele nos traz para ele. Então, Deus está em nós, mas nós estamos em Deus. É um movimento que nós vivemos, né? Então, eu acho maravilhoso isso também. Uhum. Vamos continuar. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas: a revolta contra o mal do mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, a preocupação com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião, de pensamento hostis à religião, a atitude do homem pecador que, por medo, esconde-se na presença de Deus e foge diante de seu chamado.
Então, olha, isso não é uma realidade para nós, nas nossas famílias, nos nossos amigos, né? Isso é uma realidade. E é uma coisa muito simples. E aqui nós já começamos a observar a batalha espiritual, né? Se Deus foi criado para o homem, se ele será feliz somente com Deus, né? A partir do momento que eu digo que Deus não existe, eu estou deixando o homem à deriva. Ele perdeu, na realidade, o sentido final da sua vida, o sentido pleno da sua vida. E o que vai acontecer? Ele vai inventar sentidos para a vida. Ah, vamos fazer, não sei, vamos inventar uma utopia qualquer, né? Mas a realidade é que a, 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 a perda do sentido religioso, né? Seja por qualquer desses motivos aqui, ó, frustração, mau testemunhos nossos, né? Que às vezes a gente fala, mas eu vou para a igreja para encontrar pessoas assim, né? Mas na realidade nós vamos na igreja para ter um encontro com Deus, né? E juntos sermos transformados por esse encontro. Então, esses motivos todos, eles existem e são reais, né? No mundo real. O mundo que nós vivemos hoje é totalmente agnóstico. Esse papo, o Estado é laico, né? O Estado não tem alma, não precisa ser salvo, né? As pessoas não são laicas, né? As pessoas precisam ser salvas, as pessoas precisam de sentido. Então, essa guerra da semântica, do sentido das palavras, ela vai desqualificando Deus, vai tirando Deus do foco da nossa vida. E é uma distração, é a mesma distração, né, que a serpente fez para Eva no paraíso. Né? É a mesma distração, é tirar ao foco de Deus, da fidelidade de Deus, e separar o homem de Deus, porque aí é fácil de abatê-lo. Né? Mas o homem, ele busca o entendimento da situação atual pela condição humana. E a partir do Isso, momento que você muda o foco de entendimento e tenta definir pela sua condição humana, você perde o entendimento, você passa a perder o entendimento de Deus. exatamente, né? A sabedoria do homem é loucura para Deus, né? E a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? Se eu busco a resposta na sabedoria humana, é só guerra, né? Disputas de poder e tudo isso que a gente vive no dia a dia nosso, né? Jair, você queria uma parte. Eu gostaria de fixar 2 pontos. Primeiro, uma vez que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26, e agora aqui nós aprendemos aqui o título do capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Então, esse ponto tem que ser fixado. Então, essa formatação que a gente acabou de ouvir do Rogério, do Oswaldo, da Vânia, isso vai até o fim dos tempos, até o Apocalipse. Que a pessoa vai nascer, vai sofrer influência do ambiente que ela vive, vai sofrer, não tem como escapar, certo? Mas ele tem no seu coração o chamado de Deus, ele é um ser espiritual. Então, o desenvolvimento da sociedade, o nosso desenvolvimento como pessoas de boa vontade, para ajudar o processo de alcançar essas pessoas. Porque ela vai ter esse problema, ela vai ter essa realidade, na verdade, né? Mas ele é capaz de Deus. Ele é capaz de Deus. Isso é importantíssimo, isso é o ponto-chave para nós aqui. Uma vez que ele é capaz de Deus, aqui no 29, esta união íntima e vital, com Deus. Vital quer dizer vida ou morte. Sim, não é importante, não é interessante, não é prioritário, é vital. Então, ele é capaz de Deus e é vital para ele essa união com Deus.
Então, estamos aprendendo e vamos aprender mais sobre esse aspecto que eu acho assim, altamente relevante para nós entendermos a nossa situação e a nossa posição e o nosso trabalho a ser desenvolvido, nosso dia a dia, os nossos valores, etc. Ela pode ser mudada de 3 formas, né? Esquecida, ou seja, é só não falar de Deus, certo? Toca a sua vidinha aí, vai levando, não fala de Deus, não participa de nada, né? Muda de assunto, pronto, é esquecido. A outra é ignorada. Não, 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 não. Esse assunto aqui eu não converso, né? Isso não é Não, não, comigo. não pode falar disso, certo? Isso aqui não pode. E a outra é rejeitada explicitamente, né? Isso é uma mentira, é uma ilusão, é para conduzir o povo, né? Isso é uma luta de poder da igreja para que mexa com as massas. Ou seja, as formas de manipulação para que o homem não tenha esse encontro íntimo vital são feitas pelo esquecimento, ignorância e pela rejeição. Martin. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é o lado oposto desse. Deus, quando criou o homem, e depois do homem vivo aqui na Terra, Deus sempre semeia, Ele sempre toca a gente com a sua graça. Então, mesmo quando a gente se distancia, quando a gente nega, quando a gente vai atrás de uma fé falsa, alguma coisa desse tipo, Deus sempre põe um ponto de interrogação em nosso coração. Por isso que, se você olhar todas as culturas que existiram no mundo, desde os primitivos índios, né, ao que foi citado aqui, por exemplo, a Vânia citou o caso da adoração às vacas na Índia, esse tipo de coisa, todos eles sempre voltam a ter uma dúvida naquilo e sempre tentam apontar, vamos dizer assim, é natural do homem cogitar o que ele prega ali naquele momento e normalmente a graça de Deus tenta fazer, ele sempre tenta não, semeia a vontade dele de voltar para Deus, tá? Sim, sim. Então isso é interessante a gente ver porque, como falou, o homem é um ser que, além de biológico, ele é religioso. E esse é um ser religioso é porque a graça de Deus está sempre pingando em cima da gente. O Espírito Santo está sempre lá. Quando você se afasta muito do Espírito Santo, a graça, a situação que você passa, vai lá e te dá um toque. Será que você está certo? Será que esse é o caminho? Será que esse sofrimento que você está passando é assim mesmo? E isso sempre te faz pensar, e aí você tem a chance de voltar para Deus a tua vida inteira. Sim, sim. Mas isso vai sempre depender da nossa cooperação com a graça, né? A graça, ela não pode nos forçar a que nós nos convertamos, por causa da liberdade do homem. Ele é livre para a escolha, né? Então, os cabeçudos que somos nós somos cabeçudos, né? E aí, às vezes, a gente sabe que não, o caminho é esse, mas nós não vamos por aí. Pela liberdade, por esse livre-arbítrio. Então, a graça, sem a graça não tem convenção. Sem a graça não se chega a Deus. Mas se eu fechar o caminho da cooperação com a graça, e eu fecho esse caminho da cooperação com a graça como? Ou dizendo que não tem caminho, né? Ou ignorando esse caminho, ou esquecendo que tem o caminho da graça, que tem o caminho a ser seguido, né? Então, na aula, no encontro passado, nós falamos do agnosticismo. Não, o agnosticismo ele diz que o homem não é capaz de Deus, né? Ele não consegue se comunicar com Deus. Isso é a história da carochinha, né? Para eles, Chapeuzinho Vermelho e Jesus Cristo não é muito diferente, né? Só que Jesus é mais sério, tal, né? Chapeuzinho Vermelho é uma fábula, mas não deixa de ser um mito. E para nós, Jesus não é um mito. A igreja não é um mito, a fé não é um mito, é uma realidade, né? Deus é real, né? Não é uma ilusão, não é uma coisa criada pelo homem. O agnosticismo crê que
foi o homem que teve necessidade de criar Deus na sua mente, né? Isto é o que são essas armadilhas, né? Que rompem o meu caminho de colaborar com a graça. A Vânia queria falar alguma coisa? Não, me veio, eu quero exemplificar, tem no Netflix um documentário chamado Um Caso para o Céu. E é um jornalista que já escreveu vários livros, que ele fala um caso para Cristo, não é católico, mas ele mostra que o céu, situações que pessoas que morreram, que tiveram... Aí tem um senhor, Martin, que até depois da morte, ele era agnóstico e morreu. Aí, então, ele sai do corpo dele, ele contando que ele saiu do corpo, e aí ele nunca se sentiu tão bem naquele momento que ele está fora do corpo. E aí tem umas pessoas esperando assim, e fala, olha, nós estamos esperando você, acompanha a gente. E ele não sabia que ele estava morto, que ele tinha saído do corpo, ele vai acompanhando essas pessoas. Conforme ele ia acompanhando, o caminho ia ficando cada vez mais escuro. Mais escuro, mais escuro, e aí chega num ponto que essas pessoas começam a ficar bravas com ele, falar agressivamente com ele, e começa a atacar ele e depois começa a mordê-lo. E aí, nessa hora, ele ouve uma voz nele e fala assim, reza, reza, reza. E ele falava assim, mas eu não sei rezar. Reza, reza. E aí ele lembra de uma música que ele cantava, que era Jesus me ama, quando ele era criança. E ele começa a falar que Jesus me ama, Jesus me ama. Bom, resumindo, esse homem voltou dessa experiência, né? E virou um pastor. Então, assim, é muito porque você está falando da graça de Deus, quer dizer que a graça de Deus está presente com a gente o tempo inteiro, entendeu? Foi bem legal o teu exemplo aí, o teu outro lado. Vocês já pararam para pensar que somente as pessoas que têm fé têm uma verdade certa, um objetivo, ou vamos dizer assim, têm uma certeza? Só quem tem fé tem essa certeza, e as pessoas que não têm fé, elas vivem em cima da dúvida. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é agnóstico, por exemplo, ele é pura dúvida. Ele é dúvida em tudo. Não existe porque não sei, porque não dá, mas é dúvida em tudo. Agora, quem é, vamos lá, um católico mesmo, quem crê em Jesus Cristo, aquilo é verdade. É o único que tem um alvo, sabe aonde está indo. Pode até não saber onde está indo, mas sabe por que está indo. Você já Tem um norte definido. é? Medo, né? É. Eu falo muito E isso pro meu marido. Eu falo que eu não entendo. Infelizmente, né, a gente conhece pessoas em volta que não têm essa fé, tem gente até que duvida muito de Deus. Aí eu falo para ele, mas daí vive em função do que, assim? Qual é o rumo que está indo? É exatamente o que vocês falaram. Eu não consigo entender. Fala, a gente tem um rumo a seguir, um objetivo a alcançar, né? E essas pessoas, tipo, me confunde, assim. E muita gente que questiona também, muita gente por conta do mal do mundo, questiona muito Deus por conta do mal. Eu falo que depois que vem, assim, que a gente está seguindo realmente a igreja, que a gente está seguindo a Deus de verdade, questiona muito a gente, fica o tempo todo andando atrás da gente, questionando as coisas. Parece que vira é uma isso mesmo. perseguição atrás, né? Mas esses questionamentos, ó, observa aqui interessante, esses questionamentos na realidade é o interior da pessoa gritando, né? E querendo entender e querendo encontrar Deus, de alguma forma mesmo agressivamente, né? Elas estão, se você, Karim, me incomoda, é porque você está sendo luz em algum lugar e aquilo acaba sendo um sinal e uma referência, né? Para que elas se tornem capazes de Deus também, né? A minha mãe fala isso, ela fala, às vezes a pessoa quer enxergar da maneira que vê que você enxerga, que outras pessoas enxergam, né? Tanto o mal quanto, infelizmente, tem, a gente sabe, né? Mas a gente enxerga tudo de uma maneira diferente quando a gente está no caminho de Deus. A gente, né, tenta levar tudo de uma maneira diferente. Uhum. Amém. Não, Vamos continuar? voltando ao caso do Jair, que
Se Deus é amor e o homem é capaz de Deus, na realidade, ele nasce com o amor pela condição humana, naturalmente. Então, o amor é natural do homem de nascença. Existe na formação uma deturpação desse processo, onde ele começa a criar outras direções de entendimento, porque ele quer uma criação, uma definição lógica da vida, o que não é. Então, aí, a partir daí, ele começa a se distanciar da situação, da visão do que é Deus dentro dele. Então, é simples você entender. A partir do momento que Deus é amor e você transmite esse amor externamente, você está criando cada vez mais a sua convivência de entendimento com Deus. Mas vamos continuar. Silvia, Eu já escutei de dirigente falando que na Bíblia eu não consegui ver, mas também não me direcionou aonde eu tinha que olhar. Que 50%, quando você falou que a gente nasce em amor, Rogério, que toda criança nasce 50% em amor e 50% no diabo. E depende da direção que você leva essa criança, ela vai direcionar para o amor ou não. Eu não achei nada disso escrito, mas é uma pessoa dirigente de religião. Eu também nunca vi isso na Bíblia. Eu já vi a Bíblia toda. Eu nunca vi nenhuma passagem. O que nós sabemos é que o homem é uma criatura de Deus. Porém, ele carrega consigo a concupiscência da carne, que é fruto do pecado. Essa concupiscência da carne não é do diabo. Ela foi causada pelo, né? Ela foi causada pelo pecado original dele, certo, Jair? É uma ausência. Ela não é um pecado, é uma ausência dos dons preternaturais que tornariam anjo. Quando Adão perde esses dons, nós, como humanidade, perdemos também. A igreja, toda a Bíblia, a documentação, nos conduz a quê? A graça santificante, que vai substituir esses dons durante a nossa vida, para que nós possamos ir para o céu. A nossa salvação está na graça santificante, que é a substituição dos dons preternaturais que Adão perdeu. Então, o fato de nós sermos simplesmente humanos, temos esse crivo para passar, temos que passar por esse crivo. Embora feito a imagem semelhante de Deus, mas temos que passar pela vida humana. Essa condição humana que vai depois nos permitir, porque ninguém é obrigado por nada a ficar no pecado. Ninguém é obrigado por nada a ficar no mal. Ninguém é obrigado por nada a ficar com o diabo. Ninguém. Ele é livre. Mas ele tem que fazer a sua escolha. Né? E o profeta Oséias fala muito disso, outros profetas também, que os homens, a humanidade, perece por falta de conhecimento. Sim. Como é que vai aceitar uma condição? Como é que vai amar a Deus? Como é que vai buscar a Deus se não conhece nada? Nunca ninguém falou nada. Então, é difícil. Então, eis a questão. É passar por esse crivo, que é o ser humano, e não tem outro caminho. Não dá para pular. Ah, não, eu resolvi, eu quero ir já para o céu, não quero mais passar. Não, não tem. Tem que viver aqui todos os dias definido por Deus, até o último segundo. E aí você conseguir, através das práticas, a santidade, a santificação para poder ir para o céu. Até onde eu entendo, né, a gente nasce com um pecado original, né? Sim. E é por isso que temos que passar
pelo batismo, que nos ritos do batismo vem toda essa questão por causa do pecado original, né? Que cada rito Cumulativo. tem um significado, né? Perfeito. Por conta desse pecado original. Até onde eu entendo é essa questão. A gente nasce com o pecado original, não que nascemos com, né? Ô, Amanda, a questão é que, quando fala pecado original, vem na nossa mente, de imediato, a dívida. Mas não é dívida, é ausência. Ausência do quê? De dons que nos tornasse anjos. E quando Adão foi criado como anjo. Ele pecou, perdeu os dons. Mas é pelo pecado original de Adão, né? É isso. Mas é isso mesmo, Amanda. E em cima do que você disse, olha a relação, Silvia, que a gente pode fazer com o que a Amanda disse. Quando nós nascemos com o pecado original, que ocasiona em nós uma certa mácula, uma certa falta da graça, uma certa falta da luz. Então, nós nascemos como uma lacuna interior, né? Que não nos permite o acesso a Deus. Por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício de sangue, através do batismo, nós, quando somos batizados, nós recuperamos, né, toda essa graça, pela graça santificante, né? O batismo ele nos dá a graça santificante que nos torna todo santo. Naquele momento do batismo, Silvia, eu sou 100% de Deus. Essa história de 50% do diabo e 50%, isso aí é bobagem. Na hora do batismo, eu sou 100% de Deus. Aí eu batismo, mas eu, pelas minhas tendências, eu peco. Eu faço as minhas coisas erradas, volta de novo até a chance do marvadão levar eu embora, certo? Aí eu saio de uma confissão, depois da confissão, eu estou novamente restabelecido. Sou 100% de Deus. Se eu for atropelado saindo da igreja, eu vou o céu direto. Por quê? Porque pela graça santificante, nós nos tornamos plenos de Deus, né? Completos, né? Então, isso que foi falado não é a doutrina católica, ok, Silviano? Beleza? Não é a doutrina católica. Bom, vamos continuar, gente? Eu só queria fazer um ponto. Olha só como a gente vai conversando e as coisas que nós lemos parece que tornam mais sentido. O parágrafo 29, no segundo trecho, olha o que diz. Aqueles problemas da união íntima vital com Deus, diz assim, tais atitudes, né, que causam esse rompimento da minha união íntima com Deus, tais atitudes podem ter origens muito diversas. E fala 3 coisas. A revolta contra o mal do mundo, o mal no mundo, que é o que a Karime disse, né? Mas eles não acreditam em Deus por causa do mal do mundo, não é isso, Karime, né? Mas exatamente isso. Tem criança órfã, tem gente boa que morre, assassinada, tem isso. Não tem nada a ver com Deus, é a gente fazendo mal com a gente mesmo, né? Mas eles falam da argumentação da revolta contra o mal no mundo. Então, isso no mundo, isso é um motivo, né? O segundo é o que o Jerry falou. Oséias, o meu povo padece por falta de conhecimento. A ignorância, né? A ignorância é o segundo ponto, né? Que faz com que as pessoas, não tenham acesso a essa união íntima vital com Deus, tá? Por ignorância. E o terceiro ponto, esse sim é o quê? A indiferença religiosa. Não, eu não quero Deus. O homem não é capaz de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus escreveu um livro. Isso daqui foi escrito por homens, né? Essa Bíblia aqui, isso aqui é tudo escrito por homens, né? Isso aqui, a Igreja Católica, ela escreveu isso aqui, sabe para quê?
para controlar você. Entendeu? Sabe essas historinhas todas que nós ouvimos por aqueles que não têm fé? Eles negam, eles têm uma indiferença com tudo aquilo que é religioso, né? Com tudo aquilo que é religioso. Eu me lembro que o meu pai era espírita, né? Era um homem boníssimo, né? Mas ele era espírita e ele morreu dentro do espiritismo, né? Mas era uma pessoa boa. Eu continuo rezando para ele e eu creio na misericórdia de Deus, porque Deus tem infinitos meios, né, de nos levar ao céu, né? Todos eles através de Jesus Cristo, não há dúvida, né? Só por Jesus Cristo. Mas eu lembro que o meu pai se incomodava muito com um padre. Ele não suportava padre. Ele não suportava nada que tivesse o rótulo religioso, sabe? Então, existe uma repúdia, né? Que o mundo quer colocar uma repúdia a tudo aquilo que é religioso. Ah, porque as guerras existem por causa de religião, porque a morte existe por causa de... Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas são os três motivos: revolta contra o mal do mundo, ignorância e a indiferença religiosa. Olha só como a gente conversando, as coisas, o Espírito Santo vem e ele nos dá a luz, né? Vamos continuar? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar Deus. Olha que lindo! Olha esse exemplo aqui naquilo que na historinha que a Vânia contou. Né? Não cessa de chamar, até mesmo quando ele está por um fio ligado ao corpo, né? Já estava indo embora, estava quase indo já, né? E de repente, olha a relação, mas exige um esforço de sua inteligência. O que aquele homem lembrou? Lembrou de uma musiquinha, Uma música de infância. que alguém tinha ensinado para ele na infância, né? E a palavra em João, capítulo 16, diz assim: eu vou para o Pai, por quê? O Espírito, porque é bom que o Espírito Santo venha, e ele vos relembrará de todas as coisas, né? Então, a graça de Deus, ela tem essa capacidade de fazer-nos lembrar nas necessidades das coisas que vão ser necessárias para que nós voltemos ao caminho de Deus. Deus não cessa de buscar o homem. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Maravilhoso. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistes aos soberbos. Resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Olha que lindo. Agora, imagine a agonia de uma alma que, por causa das suas crenças, das suas ideologias,
ela não pode louvar a Deus, né? Deus nos criou para isso, né? Mas imagina o sofrimento, né, de uma alma que não vê a possibilidade de Deus e foi criada para isso, né? É angustiante, né? É algo assim que mesmo sempre essa graça estando sendo apresentada ao homem, muitas vezes os valores humanos que eu coloquei na minha vida me impossibilitam de louvar a Deus, porque eu faço parte de um grupo, porque eu faço parte de uma ideologia, né? Porque eu faço parte de uma coisa que nega a igreja. Mas o homem foi feito para isso, né? É o preço. Ele paga esse preço. Por essa opção que ele tem. por essa opção. A liberdade do homem, né? Quer ver? Aliás, aquele estudo do livre-arbítrio que nós fizemos, nós vimos a verdadeira liberdade, o verdadeiro livre-arbítrio sempre nos leva a Deus, né? As coisas que aparentemente nós somos livres para escolher e nos afastam de Deus são porque nós somos forçados, ou por um grupo de pessoas, ou pelos nossos amigos, ou para ser aceito na sociedade, ou pelas nossas famílias. O nosso verdadeiro livre-arbítrio que está aqui dentro do meu coração, ele sempre vai me levar a Deus. O prazer não, mas o livre-arbítrio sim. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria realçar isso, né? Dentro das exigências, a gente precisa de um ao outro, entendeu? Que fala do testemunho dos outros, né? Então, o quanto que as pessoas com que você está, aquilo que você busca, vai influenciar aquilo que você faz e crê, né? Eu ouvir, né? Eu ouvir falar de Deus, né? Eu, mais que ouvir, eu ver o testemunho coerente, né, daquelas pessoas que vivem em Deus, né? Elas se tornam verdadeiros caminhos, né? Se eu estou perdido e a pessoa está com certeza daquilo, eu vou segui-la de alguma forma, né? Eu acho interessante essa parte aqui. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que encontrem suas delícias no vosso louvor, porque nós nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. É a sensação de alegria em ler isso, porque o despertar de tudo isso também vem de Deus. Isso também é uma graça. Tudo, né? É Depende da aquilo gente. que nós vimos. Tudo é Deus que realiza, né? Uhum, A gente apenas tem que, é aquela palavrinha-chave, colaborar. uhum. Colaborar. Abrir-se e colaborar. Alguém que queria fazer uma partilha? Oswaldo? Oswaldo, está aí? Tá aí. Tô sim, tô Mateus? sim. Sua partilha, Oswaldo? Ah, eu acho que nem você falou, que mesmo quando a criança, mesmo sem ter nenhum contato com a igreja, por mais que ela não entenda nada, ela sabe exatamente o lado bom e o lado ruim. É, que nem eu tô com uma criança fóssil aqui em casa, tem 7 anos, e ela não sabia rezar, nunca tinha ido na missa. E aí eu levei ela na missa, né? E aí comecei a ensinar o Pai Nosso. É, e aí ela perguntou para mim, eu comecei a ensinar, né, cada pedacinho do Pai Nosso. Ela perguntou, mas o que é isso? Não cair em tentação. Aí eu falei para ela, ó, todo mundo tem na nossa mente o lado bom e o lado ruim, né? E nós temos que refletir e escolher um lado em todo momento, a todo dia, a toda hora. E ela vem de uma família que o pai está preso e a mãe perdeu, né, os filhos. E ela, mesmo assim, ela entende que
mesmo sem entender a oração, ela sabe já escolher, né? Sabe, né? Essa lei foi cravada no coração de todo homem. Na hora que ele nasce, ele sabe o que é o bem, né? Maravilhoso, homem. Beleza. Vamos continuar? Alguém quer ler ou eu continuo? Miquel, Marisa, Martin, Oswaldo, Matheus. Marisa está quietinha demais hoje, hein? Também notei isso aí. Vai lá, Marisa. Estou prestando atenção, estou aqui Então anotando vamos e lá. prestando atenção. Vocês querem que eu leia um pouquinho? Por favor. Tá, então nós vamos para o segundo, né? Isso. 2. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então, o que nós vimos até agora é o desejo de Deus no coração do homem, né? Que o homem, ele busca alguma coisa. Ele pode não saber que é Deus, porque não sabe que Deus existe. Mas ele busca. Na hora que você anuncia Deus para ele, ele fala, é isso, né? Então, se deixarem que a gente anuncie para ele, né? Vamos lá. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar às verdadeiras certezas. Maravilha, vou continuar. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto, através de suas obras, desde a criação do mundo. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Que maravilha. Ó, o que nós lemos aqui? Nós lemos até agora que as vias de acesso ao conhecimento de Deus, elas existem, né? E elas são necessárias para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus, né? E aí ele está falando de duas vias de acesso: a via de acesso do mundo e a via de acesso do homem. Essa primeira que nós lemos é do mundo. A própria existência do mundo, né, é uma prova irrefutável de algo que criou esse mundo. Ah, mas a ciência fala no Big Bang. Já está caindo, né? Quem acompanha os últimos relatos aí desse novo telescópio mais poderoso que descobriram, já viram que aquela história do universo ter 13 bilhões de anos já está fora do cabo, né? E mesmo que o homem tivesse 13,6 bilhões de anos, gente, tudo na natureza é matemático. Tudo na natureza segue regras e leis que são milimétricas, né? Há um episódio de um programa de um Shelton gênio, que é uma criança gênio,
É muito legalzinho. E aí, a mãe dele estava perdendo a fé, né? E ele era um gênio. Ele falou: mãe, a senhora não pode perder a fé. Mas aí ela perguntava: mas por quê? Porque, mãe, tudo que existe no universo, né, corrobora para que Deus exista, né? Se a gravidade fosse 0,1 milímetro a mais, né, tudo entraria em colapso. Se ela fosse 0,1 milímetro a menos, né, tudo se expandiria e nada se agregaria. Existem outros fatores na ciência que, se não existisse milimetricamente, o universo não existiria da forma que é. Então, toda o próprio DNA humano, né? A quantidade de informação que existe num simples filamento do DNA humano, né? Há um cientista que diz: eu me nego a imaginar que isso foi uma ocasionalidade aleatória que aconteceu em 13 bilhões de anos. É muito pouco tempo para uma aleatoriedade dessa criar uma sequência absurda de informações do jeito certo. Ou seja, a ciência ela corrobora verdadeiramente para a existência do nosso Deus, para provar, né? Deus deixou um sinal em toda a natureza da sua existência, né? Há um cientista que eu acho muito legal. Ele diz: Deus assinou tudo, né? E assinou de uma forma simples: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? Então, nos elementos do espaço, eu tenho altura, profundidade e largura. 3, né? O tempo, passado, presente e futuro. 3. As moléculas, os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3. A estabilidade estrutural. Toda estabilidade estrutural se baseia em 3 pés. Se eu tiver 3, eu tenho estabilidade. Tudo na ciência envolve 3 elementos. Tudo que nós podemos imaginar, né? Hoje, amanhã e ontem. É sempre a relação que nos chega à assinatura de Deus. Tudo que foi criado existe Deus. Então, existe uma forma, né, verdadeira. Mas não é prova da existência de Deus, né? Deus não existe da forma que nós cremos, né? Ele criou a existência do universo. Como que ele vai existir nesse universo? Deus existiu pelo período de tempo que Jesus esteve no meio de nós, né? Deus se fez existência, né? Deus se fez carne, né? Mas Deus em si está muito além de qualquer existência que possa ser provada pelo mundo mesmo que ele criou, né? Seria como se nós fizéssemos uma redação a lápis, né? E dentro do escrito a gente dissesse: aonde que está escrito aqui que foi alguém que escreveu? Não há elementos para eu analisar o Criador dentro de uma criação, mas existem assinaturas, existem dicas, existem sinais, e todos eles estão mostrados de uma maneira maravilhosa, né? As obras de Deus. Alguém quer compartilhar algo a respeito da palavra de Santo Agostinho? Interroga a beleza da terra, né? Olha, enxerga, né, as coisas. Oswaldo, eu não entendi muito essa parte onde ele fala. Onde que nós estávamos aqui? Aqui, essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Eu não entendi Sim, essa última parte. imutável, né? Deus, ele é imutável, né? Deus não tem sombra de variação. Qual é a carta que diz? Carta de Tiago, né? Deus, ele não tem sombra de variação, né? Nós que atribuímos: Deus vai ficar triste
Tá que o que eu nem- fiz, né? Você acha que Deus vai ficar triste? Nós damos atributos humanos a Deus, né? Ah, Deus ficou muito chateado com você, viu, Marisa? Né? Não, isso é impossível, né? E Deus nos conhece de uma maneira plena, né? E completa. Ele é imutável, né? Ele não se desloca no espaço porque ele criou o espaço. Ele não se desloca no tempo porque ele criou o tempo. O que é isso? Eu nem imagino. Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai estar junto lá falando, então é isso. É isso tudo, né? Ele vai dar uma aula. Ele vai dar uma aula instantânea, né? Que diz que a partir do momento que você chegar, né, no céu, você vai ter a plena ciência de tudo, né? Então, seria como se você não soubesse nada, de repente você entra, então sei tudo, né? Por isso do nosso sofrimento. O que fala na carta de Tiago, Jair? Posso ler? Por favor. Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ok, Bruna? Você vê uma coisa interessante que você citou, do caso do menino que você falou, do menino inteligente e a mãe que perde a fé. Se você olha tudo no espaço, tudo que a gente tem, tudo que é matéria, é regido por 3 leis. O campo elétrico, o magnético e o gravitacional. E as leis. Assinatura de Deus. E se você mexe na fórmula que faz a força de atração gravitacional mudar em 0,0001, lá no potencial, lá no final, ou a elétrica ou a magnética, que são fórmulas diferentes, uma é repulsa, a outra atração e não sei o que. Você mexe em qualquer uma delas, o espaço deixa de existir. Colapso total. A mão de quem fala assim, não, é tudo pela coincidência, né? Estatística, pelo tempo, você fala assim, vai ser, é a Mega Sena da Mega Sena para conseguir. Não. Esse cientista que fez, que estava falando do DNA, ele faz uma análise probabilística de haver a coincidência da formação do DNA. O número de anos é 10 elevado a 500. Né? E existe uma lei da matemática que diz todo 10 elevado acima de 127 é considerado infinito, porque é impossível. Olha que maluquice. Todo número elevado a 10 acima de 127, não existe nada no universo. Não, o número de átomos no universo. Não tem esse número. O número de partículas subatômicas, nada dá maior que 10 elevado a 127. Então, nós temos praticamente provas cabais de que não foi por acaso. Houve uma criação ciente, né, plena daquilo que estava fazendo, partiu da vontade de alguém, né? Por um acaso a gente sabe, certo? De quem foi, né? Mas não é mérito nosso, é graça de Deus mesmo, né? É só graça de Deus. Vamos continuar? Você acha que dá tempo, que são 4h20? Dá tempo de terminar a partilha do homem? É verdade. Já. Ou vamos parar para a partilha? Você que sabe? A gente consegue ir até o 35? 35. Vamos então, direto. Vamos direto até o 35. Tá. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus.
mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível, a só matéria. Sua alma Gente, não pode ter origem senão em Deus. gente, nós não vamos partilhar isso, porque isso daqui é muita coisa para a gente comentar, tá bom? É muita riqueza. É Nós muito não vamos. profundo, eu também Não, acho. não, É. a gente tem que debruçar sobre isso, então nós não vamos direto. Tá. Então, no próximo encontro, Tá bom. nós continuamos a partir do Do 33, a 33. idade 30 de Cristo, ok? Tá. 33, Beleza? né? 33, a gente Isso. A continua. partir do 33, nós voltamos para o 33 e Tá bom. continuamos, tá bom? Bom, vamos fazer a nossa partilha com aquilo que se a gente discutiu aqui, se ficou claro. Silvia, ficou legal? Sim, ficou ótimo. A única dificuldade para mim está sendo que eu estou sem um livro. Eu não consigo achar na mudança meu livro. Então, eu tenho que prestar muita atenção quando vocês falam para mim, ir anotando. Aí eu vou anotando o que é. Você tem computador, Silvia? Tenho, Eu posso te mandar por PDF? pode. Aí, pelo Perfeito. menos, você abre no computador e acompanha pelo arquivo PDF, ok? Tá. Eu vou te mandar o catecismo pelo PDF, então. Tá ótimo, obrigado, tá? Porque aqui realmente está difícil, ainda tá isso tudo aqui, não consigo achar, impossível. Ok. Tá? Maravilha. Obrigado Beleza. pelo dia, pela A Sônia, tarde. vem cá, vem cá. Aqui, ó, essa aqui é a Sônia, esposa do Jair. Não? Tem gente. Cheguei para cuidar do velhinho. Ana Morena. Ana Morena, sua partilha. Hoje. Só um minutinho. Deixa eu só falar uma coisa enquanto Eu não isso. quero participar, só Não estou quer? absorvendo tudo que foi falado hoje. Então tá bom. Vânia. Peraí que o microfone está ligado. Vânia, antes de você Vânia. começar, deixa eu só falar uma coisinha que eu comecei a marcar, mas eu me perdi aqui. Que você falou, Oswaldo, sobre o que vocês estão tendo aí na sua congregação, é a conservação, a humildade, e qual era a outra? São 3. Logo no começo. Desculpa. É a conversão, a unidade, a humildade e a união. A união. Sem a conversão, a humildade é impossível, né? Eu não tenho nada que eu me coloque abaixo, né? Então, e sem a humildade é impossível a união. A união ela é impossível, né? Porque aí é um mandando no outro só, né? É igual a fase do nosso casamento, às vezes, né? A gente quer um mandar no outro. Precisa ter humildade. Né? E da outra reunião, aí eu vou compartilhar alguma coisa, porque agora não dá tempo, e eu primeiro preciso confessar. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Maravilha. Vânia. A Vânia está aí? Eu acho muito rico, mas eu gostei muito quando fala da busca, né? As exigências. Então, o esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade e o testemunho dos outros. E é até assim, a Bruna veio aqui por acaso, e aí a Ana está aqui. Não, eu falo, não foi algo programado. E eu sinto assim que nós precisamos um do outro também como testemunho e como assim uma experiência com Deus. Eu acho que Deus ele nos traz as pessoas e os fatos para também se revelar para nós, né? Então, eu acho que é muito importante essa caminhada nossa, essa partilha, o ter um ao outro, tá?
Maravilha. Esforço, retidão e testemunho. Maravilha. Marisa, quer fazer sua partilha? Eu estou vendo na ordem que está o meu monitor aqui, tá, gente? A minha vai ser rápida, olha. Me tocou muito e realmente me fez muito sentido no nosso estudo hoje. A união íntima e vital com Deus, no parágrafo 29. E falado muito pelo Jair também. Essa união íntima vital do homem para com Deus é uma coisa assim. O que somos nós sem Deus? Para onde iremos sem Deus? Se não existia essa, e a Karine também falou, né? A gente reforçando, você reforçou, Oswaldo, o comentário da Karine, quer dizer, se nós não temos essa união vital com Deus e não buscamos Deus, quem somos nós? E para onde nós vamos? Então, isso é uma coisa muito clara, muito profunda, muito grande, e é uma coisa que não podemos esquecer. Nunca no nosso dia, nos nossos minutos e segundos nessa terra, como você falou também. A todo segundo, a gente tem que estar lembrando, porque nossa vida é um sopro. A gente não sabe quando nós vamos partir, quando é a nossa hora. Só Deus sabe. A gente precisa estar bem com Deus. Silvia falou agora da confissão. Estamos na quaresma. Dizer, os padres intensificam o pedido. Vamos nos confessar, pessoal. Vamos nos confessar, né? E a gente não sabe, né? Tão bom, a gente tem que partir daqui com esse coração limpo. Então, eu vou prestar muita atenção nesses dias, nessa semana, essa união íntima, vital com Deus. Se isso não existir, quem sou eu? Para onde eu vou? Tá com eco em algum lugar. Eu Já deu. estava procurando uma coisa para falar aqui sobre o que eu li hoje e que veio de encontro com o que nós lemos no catecismo, né? Essa frase é de Padre Pio, Santo Padre Pio, que fala que a oração é a melhor arma que nós possuímos. Ela é a chave que abre o coração de Deus. Tá? Então, que a gente nunca pare de rezar, porque com essa oração é a nossa aproximação do coração de Deus. Achei extremamente bonito, nós estamos lendo isso hoje, né? Nós temos um livrinho aqui, que é o Santo Padre Pio. Queria falar em inglês para o Martin aqui. Prayer is the best weapon we possess, the key that opens the heart of God. Ok? Bruna. Eu gostei muito da parte onde fala o homem é capaz de Deus. Me dá uma esperança tão grande que às vezes a gente sente que não tem mais jeito não, né? Às vezes foi falado aqui, a gente olha a humanidade, olha a gente no espelho e fala, ixi, não tem mais jeito não, né? E aí se descobre que o catecismo vem para falar, o homem é capaz de Deus, né? Existem maneiras com as quais a gente chega até Deus, mas o homem é capaz de Deus. Não fala que a gente é digno de Deus, fala que a gente é capaz de Deus. Eu achei lindo isso. Ainda temos esperança, né? Uhum. Karine. Concordo exatamente com tudo que vocês falaram. Eu falo para o meu marido que hoje a nossa maior preocupação, que a gente pensa todos os dias, porque a gente está gerando, né, uma vidinha, e como neste mundão todo que a gente vive, né, o que fazer para... E daí quando eu escuto vocês falando assim, eu falo, a gente tem esperança que a gente vai conseguir, mesmo no mundo tão bagunçado do jeito que tá, a gente vai conseguir colocar ele no caminho de Deus, né? Ele vai nascer já no caminho de Deus, dentro de uma casa que tem muito Deus. E assim eu falo que eu agradeço a minha família que foi assim e que a gente faça isso para ele. Antes a gente pensa em 300 coisas assim no mundo, o que a gente quer, o que quer que faça, a faculdade, não sei o quê.
quando você engravida, você fala, não, eu só penso que ele venha com saúde, que ele siga o caminho de Deus, é a única coisa. Então, hoje foi tipo um conforto, assim, saber que mesmo nesse mundão a gente vai conseguir, que tá todo mundo junto nessa, né? Amém. E é uma coisa que a Vânia sempre fala. A Vânia diz assim: puxa vida, eu queria ter conhecido esses tópicos para ajudar na criação dos nossos filhos. Eu também acho isso. Eu também acho isso. E você, Karine, está tendo uma oportunidade legal, É né? verdade. A gente está buscando cada vez Perceber mais por nós e por ele, porque eu falo que exatamente, né? De ver as nuances dessa formação. Silvia quer falar? Fala. Inclusive, eu tenho algumas amigas novas que estão com filhos entrando no catecismo aqui. E aí eu tenho aconselhado muito elas que estudem o catecismo. Inclusive, dei o nosso grupo, mas elas são jovens, e a gente, quando é jovem... Tem muita coisa para fazer, né, Silvia? E eu tenho falado o quanto é importante a gente ir junto, estudando esse... para quando a gente vê os nossos filhos estudar o catecismo, que ela mesma fala. Tem coisas que ela me pergunta que eu não sei. Eu falei, então estuda com a gente, para você entender e conseguir explicar para ela melhor, que ela vai fazer um catecismo muito melhor do que nós fizemos. Sim, entendeu? Do que você fez, que é mais nova do que meus filhos, né? Mas eu não conseguia ainda fazer porque elas calma. nosso Tudo tem a sua hora certa, né? Tudo tem a sua hora certa. nós, Mas não pare. É nós importante, sim. fizemos E aqui eu fiz a catequese quando era criança, né? E agora, depois de adulto, nós fizemos a catequese de adulto. E eu achei que foi, assim, tão grandioso para nós, porque realmente a gente tem muito mais agora, a gente entende muito melhor. Tinha muita coisa, assim, que eu aprendi que eu nem imaginava. E eu já tinha feito a catequese, mas eu era muito pequenininha. Então, foi muito legal, assim, fazer agora, depois de adulto. Amanda. é uma coisa que eu queria compartilhar. Um minuto só, desculpe, agora eu não falo mais, juro por Deus. Toda sexta-feira, aqui na igreja do lado da minha casa, e como todas, né, a maioria está tendo, a via sacra. Legal. A internet está ruim, né? É muito bonito. Maravilha. Amanda. Eu acho assim, o que me tocou muito hoje assim, é essa questão de que toda essa existência do mundo, né? O quanto Deus mostra pra gente o tempo todo o caminho, né? Mostra a graça, né? E aí muitas vezes a gente não enxerga, né? A gente não enxerga, a gente não está disposto, acho que é essa a palavra, né? Porque desde de pequena, assim, né? Eu sempre ouvi aquele ditado, né? Diga quem tu andas que eu direi quem tu és, né? E isso daí eu acho assim é fundamental, né? Que foi muito falado aqui, né? E porque Deus está procurando o tempo todo mostrar o caminho certo, né? É o caminho certo e o caminho errado, como foi dito aí, né? Que tem que eu acho que uma pessoa comentou de um menino, né? Que os pais acabaram seguindo por um caminho errado, mas Deus está ali nele. Deus está nele mostrando que existe um outro caminho, né? E isso é perfeito, como Deus é o tempo todo nos mostrando qual é o caminho, né? Por onde a gente deve seguir. E o quanto é fácil a gente se distanciar também, né? Porque e aí isso me voltou muito à minha infância de assim, eu ia todos os domingos à missa, eu gostava de cantar, eu estava ali com a minha família. Isso aí veio carregando comigo. E chega um ponto da vida da gente, igual a Silvia falou, né? Elas são jovens, estão sempre ocupadas.
Eu também sou jovem, também estou ocupada. Eu cheguei aqui em casa, era 10 para as 3, eu tinha que fazer entrega, eu até comentei com as meninas, assim, tomara que eu consiga chegar a tempo. Até eu não liguei a câmera porque eu estava almoçando na hora que eu cheguei. Aí eu falei, sim, mas eu vou entrar, porque eu sei que isso é importante. E a gente precisa disso para passar para os nossos filhos, né? Porque eles estão crescendo e, assim, eu mesmo me vejo, às vezes, indo para o outro caminho. E eu preciso seguir no caminho certo para dar esse apoio para eles também. Amém. E é isso mesmo. Hein? Glória a Deus, Amanda. Estamos juntos nessa. Estamos. Osvaldo. Eu acho que já o pessoal já comentou bastante desse, mas eu me recordo que muitas vezes, às vezes, as pessoas até não que se distanciaram, ou aquelas que nem têm religião, e aí passam a orar ou buscar a Deus somente quando estão no hospital, né? Nas dificuldades, né? Nas dificuldades. Maravilha. Jair, suas considerações finais. Martin, desculpa, Martin Roselli. Sim. Tem o Mateus também. Mateus. Mateus. Hoje a gente vai se alongar um pouquinho mais. Roselli. Oi, Oswaldo. Mateus. Eu acho essa primeira parte muito rica, né? Acho que é muita informação, até para a gente absorver, assim, teria que ler com mais tempo e ver a riqueza de detalhe, né? Eu acho que perante ao mal do mundo, a gente tem a graça de ter o catecismo, né? E toda a riqueza das santidades, né? Para mostrar para a gente que esse é o caminho certo, esse é o caminho em crer, né? Em Deus. Então, eu gostei muito. Eu continuei lendo algumas partes aqui, mas vou repetir mais para estar conversando melhor na próxima aula. Graças a João Paulo II e Bento XVI, né, Jair? Aqui é o que o Jair leu no início. E também, desculpa. Eu acho que a gente busca Deus quando a gente enxerga Deus, muitas vezes, em outras pessoas. Quando nós temos não só as santidades como referência, muitas vezes a gente se recorda da santidade, mas os amigos, né, que tá ao redor, puxa a gente o caminho correto. Então, muitas vezes a gente vai para o caminho errado, mas a gente lembra, tem uma pessoa que vai me ajudar a continuar na caminhada correta. Então, essa união em estar junto, né, essa caminhada, facilita muito e nos permite essa aproximação melhor com Deus, ou melhor, ter essa intimidade, né, que a gente busca tanto isso. Amém. Martin Roselli. Como eu tinha falado lá no início, só relembrando, você vê, a gente, mesmo que a gente não esteja num mundo católico, religioso católico, a graça de Deus nos chama sempre. E a graça de Deus nos chama, e ela vai chamando a gente, às vezes, se você está muito distante do meio normal, né, do meio católico, ela vai te chamando por alguns caminhos estranhos, mas no final a gente entende os meios que Deus usa e usou com isso. Eu lembro que a gente sempre falava, Deus nos chama pelo amor ou pela dor, isso é fato. Quem vira as costas muito, Deus vem dar uma dorzinha para fazer a pessoa ter que rezar, né? Nada como um avião chacoalhando para ter um montão de gente rezando, né? Nada como isso, né? E uma coisa que a Karime falou, ela estava dizendo lá dentro das pessoas que olham para a gente, contestam os que não são cristãos, que não são católicos, né? E é uma das coisas que eu sempre lembro, né? Você, no começo, falava, nós somos discípulos evangelizadores. Então, sempre peço ao Espírito Santo o dom
os dons da sabedoria, do bom conselho e do temor a Deus. Isso é um exemplo. Então, quando a gente tropeça, quando a pessoa chega e põe um ponto de interrogação e contesta. Mas com o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, a gente vai criando mais base, vai criando a base para poder responder. E com certeza o nosso exemplo, de uma forma ou de outra, bota aquele ponto de interrogação e acaba puxando mais pessoas para dentro da fé. Então, o que nós estudamos hoje aqui dentro foi exatamente isso, é Deus mostrando o porquê ao que nós viemos, né? Para que nós estamos aqui. Ele usa, inclusive, de nós para isso. Até nós, hein? É. Você vê. Roseli. Então, acho tudo muito bonito, mas assim, eu não consigo ter uma opinião assim bonitinha para colocar, porque Deus para mim sempre foi tão presente desde que eu era pequena que eu nunca passei por nenhum desvio, assim, vamos fazer isso, vamos da religião, que é difícil eu explicar e tentar pôr para fora essa importância dele, né, na vida de todo mundo, e cada um tem um caminho, a gente sabe disso, mas para mim é muito difícil falar de mim, porque eu nunca tive esse problema, sabe, de procurar Deus em outros lugares e tudo mais. Mas o que eu posso dizer é que a gente leu aí que Deus é amor, fez tudo por amor, então não adianta o povo se esconder dele, né? Não adianta ir para outra religião, não adianta fazer nada, porque com tanto amor ele fala, você pode fazer o que você quiser na sua vida, você vai voltar para mim, não importa o que. Depois que você vier aqui comigo, aí a gente vai decidir para onde é que você vai depois, mas é aqui que você vai bater, aqui na minha caixinha aqui. Muitas vezes a gente se esconde dos nossos padres, quando a gente não vai lá fazer a nossa comunhão, a nossa confissão, achando que a gente está... Ai, meu Deus, não vou contar para o padre, não. Mas mal sabe eles que Deus já está vendo tudo. Fica com vergonha de ir lá e falar, sabe? Então vai logo, que aí você já vai ser abençoado, porque, né? Mas assim, pode ser meio desconexo que eu estou falando, mas é porque eu realmente eu não tenho esse negócio de nunca ter Deus, onde eu vou procurar Deus. Não sei explicar, porque está sempre dentro de mim, da minha família, então... Lógico, tem horas que a gente cai, a gente não cai totalmente, a gente vai assim meio capenga, mas a gente volta para o lugar de novo. 70% do amor e da dor que influenciaram o meu tá ali, ó. 40% de dor e 30% de amor, tá? Não. Ai, enfim, é isso. Obrigada. Maravilha. Jair. A minha partilha. O homem pode ser chamado de um ser religioso. Deus nos deu corpo, alma e o espírito. O espírito é para ser religioso. É o que nos vai nos diferenciar do animal. Então, eu fico assim, com essa posição. Onde nós vamos investir? No espiritual. Amém. Amém. E nós cremos nisso tudo que estamos vendo. Isso que é importante, né? Estamos fortalecendo o nosso creio com argumentos para que, quando pedirem, nós saibamos dar resposta. Qual é a nossa fé? O objetivo que temos. Por isso, nós agradecemos, Senhor, pela vossa graça. Agradecemos por cada um de nós que estamos aqui reunidos. Pedimos para que todos esses dias que precedem a nossa próxima reunião, Senhor, nós possamos viver esta fé firmemente, sempre lembrando de Ti, Senhor. Como o Rogério e o Martin disse, rezando na oração, Senhor, sem precisar das dificuldades para que nós busquemos a Ti, Senhor, porque o Senhor não é supermercado para nos socorrer apenas, mas o Senhor é o sentido da nossa vida, o Senhor é a nossa sabedoria, a nossa felicidade. Queremos estar intimamente contigo, Senhor. Essa união íntima contigo é que nos dá sentido para a nossa vida, nos dá sentido de estarmos aqui e de nos empenharmos, Senhor, para testemunhar
a tua graça a todos aqueles que estão à nossa volta. Agradecemos a ti e queremos acabar com a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Um abraço a todos. Boa semana! Boa semana.